Ave, meus reis e rainhas, salve, minhas imperatrizes e imperadores, fortis, amplexos, pro omnibus. E bem-vindos a mais um vídeo sobre a nossa mítica Caput Mundi. Imagine um gesto universal presente em todas as culturas e em todas as épocas. O beijo. Para nós, ele evoca paixão, afeto, despedidas ou reencontros. Um gesto tão belo quanto benéfico. É a mais bela demonstração de amor, capaz de reduzir a ansiedade e o estresse, além de restaurar o bom humor. No entanto, embora hoje seja algo comum e até celebre seu próprio Kissing Day em 13 de abril de cada ano para que o beijo possa ter seu valor restituído, na época dos antigos romanos, beijar era muito mais do que um simples ato de carinho. E se eu te dissesse que na Roma antiga o beijo era infinitamente mais complexo do que a simples demonstração de amor que conhecemos hoje? Uma demonstração de amor ou afeto, sim, sem dúvidas. Um sinal de respeito, de amizade, mas, ao mesmo tempo, também uma forma de manter certos tipos de pessoas sob controle. Em plena época romana, até mesmo um ato tão íntimo como beijar carregava consigo as marcas da hierarquia social, dos costumes, das leis e até mesmo da moralidade pública. O beijo na Roma antiga era uma prática multifacetada, com diferentes conotações sociais, emocionais e rituais. Os romanos davam tanta importância ao beijo que existiam até normas sociais sobre quem podia beijar quem e em quais circunstâncias. Por exemplo, beijar em público era aceitável, mas o tipo de beijo e o contexto tinham que ser apropriados à situação. O beijo não era apenas um gesto de intimidade entre amigos, familiares ou amantes, mas também um ato público que exigia certa formalidade e discrição. Neste vídeo, vamos mergulhar nos múltiplos significados e nas diversas formas que o beijo assumia na vida dos antigos romanos. Prepare-se para descobrir que um simples toque de lábios podia selar um acordo, revelar um segredo, impor uma regra ou expressar um sentimento que vai muito além do que imaginamos. Vamos desvendar os mistérios dos lábios romanos, a história por trás de cada ósculo, básico ou sábio está prestes a ser revelada.
Quando pensamos em beijos, a imagem que nós vemos é, na maioria das vezes, a de um gesto romântico e íntimo, um sinal de afeto entre familiares ou amantes. No entanto, para os antigos romanos, o ato de beijar carregava um significado muito mais vasto e diversificado. Longe de ser apenas uma demonstração de paixão, o beijo na Roma antiga era o reflexo profundo das relações sociais e dos costumes da época. O reflexo profundo das hierarquias, comunicando status, respeito e até mesmo submissão entre indivíduos. A sociedade romana era rigidamente estruturada e cada interação social era permeada por códigos de conduta específicos. O beijo não era exceção. A forma, como se beijava, quem beijava quem, em qual parte do corpo, tudo isso transmitia uma série de informações sobre o vínculo entre as pessoas e o papel de cada um dentro da profunda teia social. Um beijo poderia selar um acordo político, expressar devoção religiosa, cumprimentar um amigo de longa data ou, sim, claro, selar um amor. Essa diversidade de significados e usos fez com que os romanos desenvolvessem uma nomenclatura específica para os diferentes tipos de beijos, cada um com sua própria conotação e aceitabilidade social. Ignorar essas distinções poderia levar a mal-entendidos graves, vexames públicos ou até mesmo rupturas sociais. Era essencial conhecer e respeitar as regras não escritas do beijo para poder navegar com sucesso na vida romana, na vida social romana. Portanto, ao explorarmos os beijos romanos, não estamos apenas analisando um gesto físico, mas sim desvendando uma camada fascinante da cultura romana que nos revela como as emoções, o poder e as convenções sociais se entrelaçavam até nos atos mais aparentemente simples. Este segmento nos prepara para entender que cada toque de lábios na Roma antiga contava uma história, muitas vezes bem mais profunda do que imaginamos. Entre as diversas formas de contato praticadas pelos romanos, o ósculo, em latim osculum, palavra que vem de os, ou seja, boca, era sem dúvida o beijo mais comum e socialmente aceitável. Longe de qualquer conotação romântica ou erótica, o ósculo era um gesto de cortesia, de respeito e de afeto familiar. Era profundamente enraizado nas interações diárias da sociedade romana. Era o toque do cotidiano, permitido em público ou durante cerimônias. Um toque suave,
que permeava as relações mais básicas e fundamentais. Imagine uma cena in uma casa romana, o pai di famiglia retornando do fórum e seus filhos correndo para recebê-lo com ósculo nas mãos ou na bochecha. Este era o cenário mais clássico do ósculo, uma demonstração de carinho filial e respeito. Entre irmãos, pais e filhos, avós e netos, este beijo estabelecia laços de afeto familiar, sem a intensidade do amor passional. Era um beijo que dizia: "Eu me importo com você", de uma maneira branda e universalmente compreendida. Mas o alcance do ósculo ia muito além dos muros do lar. Nas ruas movimentadas de Roma, ele funcionava como uma saudação comum entre amigos, entre conhecidos e até mesmo entre indivíduos de status social similar. Não era incomum ver dois homens se cumprimentando com um leve ósculo nos lábios, um gesto que hoje poderia ser sujeito a interpretações variadas, mas que na Roma antiga era simplesmente um sinal de reconhecimento e boa vontade. Essa troca implícita reconhecia a igual dignidade da pessoa cumprimentada. No entanto, em casos de grande diferença de classe social, essa troca não ocorria, pelo menos não publicamente. Esse beijo nos lábios, discreto e com a boca fechada, era a forma educada de iniciar ou encerrar um encontro casual. Além disso, o ósculo desempenhava um papel importante nas relações de patronagem, que eram a espinha dorsal da sociedade romana. O beijo entre superiores e inferiores, como no caso de um senhor e seus escravos, era regulado por um código de respeito que estabelecia quem deveria beijar e como deveria beijar. Clientes de menor status frequentemente ofereciam um ósculo na mão de seus patronos, expressando respeito e lealdade. Era um toque que solidificava a hierarquia, o reconhecimento visível da posição social de cada um. E até mesmo no Senado, o ósculo era comum como um gesto de reconciliação após discussões animadas entre os senadores ou de reconhecimento de mérito. Em suma, o ósculo era a prova de que nem todo beijo precisava ser sobre paixão. Ele era o alicerce das interações sociais romanas, um gesto que, em sua simplicidade, carregava a força das convenções e dos laços comunitários. Um beijo que, silenciosamente, mantinha a ordem e a harmonia no dia a dia da vida romana.
Se o osculum era o beijo do cotidiano e da cordialidade, o basio, do latim basium, era o beijo do afeto genuíno e da intimidade emocional. Este era o tipo de toque que habitava o coração das relações mais profundas e pessoais na Roma antiga, marcando a conexão entre aqueles que compartilhavam um vínculo de amor e carinho. O basium era o beijo por excelência entre marido e mulher. Em uma sociedade onde os casamentos eram frequentemente arranjados e tinham propósitos sociais e políticos, o basium representava a expressão de uma afeição desenvolvida e consolidada dentro do lar. Era um beijo dado com os lábios fechados, mais substancial que o ósculum, mas ainda assim carregado de ternura e respeito mútuo. Testemunhos literários e inscrições funerárias frequentemente evocam a imagem de esposos que compartilhavam este beijo como um símbolo de sua união e devoção. Mas não era apenas no contexto matrimonial que o basium se manifestava. Ele também era o beijo entre amantes, sinalizando uma ligação afetiva que ia além da simples amizade. Embora a paixão pudesse ser intensa, o basium sugeria um nível de compromisso e carinho que o distinguia de beijos mais puramente sensuais. Era um gesto que consolidava o laço emocional, uma promessa silenciosa de lealdade e apreço mútuo. É interessante notar que a própria palavra basium teve um impacto duradouro, sendo a raiz etimológica para a palavra portuguesa beijo e em várias línguas românicas modernas, como o italiano bacio, o espanhol beso e o francês baiser. Isso demonstra a centralidade e a importância cultural que este tipo específico de beijo tinha para os romanos, a ponto de sua designação se espalhar e perdurar por séculos. Em contraste com a formalidade do ósculum e a intensidade do savium, que veremos a seguir, o basium ocupava um lugar especial como o beijo do coração, o que refletia o calor do afeto, a segurança do lar e a profundidade dos laços que uniam as pessoas em um nível mais íntimo e pessoal. Se o ósculum representava a cortesia diária e o basium o afeto sincero, o savio, do latim savium, era o beijo da paixão desenfreada, do desejo e muitas vezes da transgressão. Longe da formalidade social ou do calor do lar, este beijo era um ato de boca aberta, profundo e intensamente sensual. Ele evocava paixões que a sociedade romana, embora não totalmente alheia, preferia manter à margem do recato público.
Este era o toque associado a encontros mais eróticos e a relações que escapavam às convenções do casamento romano. Poetas como Catulo, com seus versos ardentes e apaixonados, frequentemente faziam referência ao Savium para descrever os beijos trocados entre amantes, toques carregados de volúpia e ardor. Era o beijo que um cliente poderia dar a uma prostituta ou que amantes trocavam em momentos de extremo êxtase, onde a formalidade se dissolvia em puro desejo. O Savium, inclusive, tinha uma derivação, o Saviolum, que indicava um beijo erótico dado rapidamente in un incontro rapido e clandestino di amantes. O Savium si distinguia drasticamente do Basium e do Osculum por sua natureza publicamente mais questionável. Enquanto os outros podiam ser vistos em público sem grande escândalo, um Savium à mostra era considerado indecoroso e vulgar. Ele pertencia ao reino do privado, da paixão que, embora existisse, não deveria ser exibida abertamente, sob pena de chocar a sensibilidade romana e a busca por um certo decoro público. Apesar de ser muitas vezes associado ao proibido ou ao obscuro, isso não significa que o Savium não fosse amplamente praticado ou desejado. Pelo contrário, sua intensidade e a liberdade que ele representava o tornavam um objeto de fascínio e desejo, especialmente em contextos de prazer e de rompimento com as normas. Era o beijo que, em sua essência, falava da liberação dos sentidos, da entrega total ao momento e à pessoa amada ou desejada. Assim, o Savium nos oferece uma janela para o lado mais cru e visceral das relações romanas. Ele nos lembra que, por trás da rigidez social e das normas morais, existia um mundo de paixão e desejo que, embora talvez velado, era tão parte da vida romana quanto a seriedade dos senadores ou a devoção familiar. Enquanto o Osculum, o Basium e o Savium abrangiam a maior parte das interações de lábios na Roma Antiga, a complexidade da sociedade romana garantia que o beijo se manifestasse em uma variedade ainda maior de contextos. Além do afeto, da paixão ou da cortesia, havia beijos que expressavam submissão, respeito, devoção e até mesmo cautela, demonstrando a versatilidade desse gesto milenar. Um dos usos mais notáveis e hierárquicos do beijo era o de submissão e reverência. Soldados beijavam
às mãos de seus comandantes, mas era comum que indivíduos de menor status beijassem a mão, o pé ou até mesmo o manto de seus superiores, como generais vitoriosos, magistrados ou o próprio imperador. Este ato simbolizava não apenas respeito, mas reconhecimento explícito da autoridade e da posição de poder do outro. Em certas situações extremas, como um condenado suplicando por clemência, beijar o chão diante de uma figura poderosa, como um juiz ou o imperador, era um gesto dramático de total rendição, de total humilhação. Os romanos, sendo um povo profundamente religioso, também incorporam o beijo em seus rituais e demonstrações de pietas, ou seja, a pietas é devoção e reverência religiosa. Mas beijar diretamente estátuas de deuses, amuletos ou objetos sagrados com a boca era incomum, pois o contato podia até ser punido. No entanto, a veneração era expressa de outra forma. Era mais comum mandar beijos à distância ou beijar os próprios dedos e apoiá-los delicadamente na imagem, como forma de veneração e pedido de bênçãos. A terra natal também era objeto de um beijo reverente. O romano que retornava de uma longa viagem, por exemplo, poderia beijar o solo sagrado de sua pátria, como um sinal de gratidão e profundo amor por sua terra. Com o advento do cristianismo, a prática do osculum passis, ou seja, o beijo da paz, ou ósculo santo, surgiu entre os primeiros fiéis como um gesto de união e fraternidade. Curiosamente, os romanos também demonstravam uma consciência prática em relação aos beijos. Durante períodos de epidemias ou doenças, especialmente entre as classes mais altas, onde o beijo de saudação era mais difundido, as autoridades e os médicos podiam desencorajar ou até proibir o beijo público para evitar a propagação de enfermidades. Essa atitude pragmática revela que, apesar da riqueza simbólica, a saúde pública podia se sobrepor às convenções sociais. Assim, ao explorarmos esses outros beijos, percebemos que o ato de beijar na Roma antiga era um microcosmo das relações humanas, uma linguagem silenciosa que podia expressar desde o mais profundo temor e respeito até a mais ardente devoção, adaptando-se às circunstâncias e às necessidades de uma sociedade complexa e em constante evolução.
Entre as complexas normas que regiam a vida das mulheres romanas, uma das mais curiosas e frequentemente mencionadas é o ius osculum, o direito ao beijo. E prepare-se, esse direito ao beijo não tinha nada de romântico, nem de longe. Esqueça a atmosfera de corações, flores ou beijos roubados ao luar, ou de grandes feitos cavalheirescos, nada disso. Nenhuma obrigação de abraçar e beijar, nenhuma efusão de carinho, nada. Em vez de uma declaração de amor, o que esperávamos de uma cidade com amor no nome, era na verdade uma forma sorrateira de machismo e controle, uma das muitas expressões de dominação masculina sobre a feminina no mundo romano. Embora o nome sugira um privilégio, na prática o ius osculi funcionava tanto como um direito quanto um dever, com uma finalidade social e moral muito específica dentro do patriarcado romano. Para compreendê-lo, é essencial lembrar de outra regra imposta às mulheres, a proibição de consumir bebidas alcoólicas. Essa lei, que foi atribuída pelo historiador Dionísio de Halicarnasso a Rômulo, foi atestada nos séculos seguintes por outros historiadores, como Plínio o Velho, Valério Máximo, Tertuliano, Tácito e Aulo Gelio. O ius osculi colocava a mulher numa condição de submissão e inferioridade. Esse direito ao beijo estabelecia que uma mulher casada ou respeitável, honesta, como se conhecia na época, deveria beijar na boca diariamente ou em qualquer momento que se encontrassem os componentes masculinos de sua família, tanto do seu lado, da esposa, quanto do lado do marido, incluindo ele próprio, o marido, os pais, os irmãos e até mesmo primos. Era um verdadeiro teste alcoólico da época. A finalidade principal desse beijo, geralmente um osculum leve, com lábios entreabertos e sem paixão, era permitir que os homens verificassem o hálito da mulher. O objetivo era detectar se ela havia consumido vinho, uma prática rigidamente proibida para as mulheres romanas, exceto em contextos rituais muito específicos. Na Roma antiga, a moderação e a sobriedade eram virtudes femininas altamente valorizadas. O consumo de vinho por mulheres era associado à imoralidade, promiscuidade e à perda do autocontrole, o que poderia manchar a honra da família toda. Uma matrona flagrada bebendo vinho podia ser repudiada, resultando em desgraça social e perda de status. Isso nas situações mais leves, mas podia ser morta pelo marido, com o consentimento até de seus parentes mais próximos, sem julgamento público, apenas recorrendo a uma forma de justiça sumária. Acredita-se que essa proibição era tão severa que, em casos extremos,
o consumo de vinho por uma mulher casada poderia ser punível com o divórcio ou até mesmo com a morte. Existem relatos de mulheres que foram mortas por inanição ou espancamento. E nós veremos daqui a pouco um exemplo clássico desse argumento da história romana. É importante notar que essa proibição se aplicava às mulheres honestas, ou seja, de boa ou excelente reputação, e não às infames femmine probrose, atrizes, dançarinas e garçonetes de taverna. Essas mulheres, geralmente de má reputação e que frequentavam banquetes exclusivos para homens, podiam consumir vinho. E o motivo? Embora a embriaguez pudesse facilitar as uniões sexuais, acreditava-se que o vinho puro tinha propriedades contraceptivas muito úteis em banquetes com essas moças que, é claro, se entregavam facilmente, mas não eram esposas. Portanto, gravidezes acidentais eram altamente indesejadas nesse contexto. Assim, o ius osculi servia como um mecanismo de vigilância social e controle moral. Era uma forma de garantir que as mulheres honestas mantivessem a castidade e a sobriedade que a sociedade esperava delas. Para os homens, era um direito de inspecionar a conduta feminina dentro do lar, enquanto para as mulheres, um dever de se submeter a essa inspeção para demonstrar conformidade com as normas sociais. De qualquer forma, essa regra não era radical. Existiam situações onde as mulheres honestas, respeitáveis, de boa reputação, podiam consumir algo que continha álcool. Por exemplo, em rituais religiosos e cerimônias sacras, as mulheres podiam ter acesso a vinho como parte das libações, oferendas líquidas, ou como um elemento sacramental. Um exemplo notável é o culto de Bona Dea, a boa deusa da fertilidade e virgindade, uma divindade feminina cujos rituais eram exclusivos para mulheres. Nessas celebrações secretas, onde era comum pelas mulheres sacrificarem uma porca prenha, o vinho era consumido livremente pelas participantes, mas era chamado de leite para manter a decência, mesmo que fosse claramente vinho e frequentemente misturado com água. Isso mostra a hipocrisia ou a distinção entre o uso ritualístico e o uso social. Outro exemplo era por fins medicinais, quando o vinho era usado como um remédio e geralmente diluído em outras substâncias, como se fosse um remédio aconselhado ou autorizado por um médico. Se prescrito para alguma doença ou condição específica, mesmo uma mulher respeitável poderia consumi-lo. Nesse caso, logicamente, a intenção era o tratamento,
não a embriaguez ou o prazer social. Era comum que o vinho fosse diluído com água, às vezes quente, às vezes fria, para torná-lo mais palatável e menos intoxicante. Essa prática de diluir o vinho era geral, mas para as mulheres ainda mais importante. Mais um exemplo era em ocasiões específicas de celebração familiar, onde a regra havia uma certa tolerância para o vinho extremamente diluído e em quantidades controladas. Durante refeições importantes ou celebrações privadas, vinho diluído era autorizado, mas o consumo era sempre o mínimo e para quem servia para elas, escravos geralmente, nunca deviam permitir que uma mulher ficasse bêbada. O consumo de vinho puro in pubblico era impensável para uma matrona. Uma das fontes mais citadas para este tema é de Valério Máximo, historiador do primeiro século antes de Cristo. Em sua obra Fatos e Ditos Memoráveis, relata diversos exemplos de virtudes e vícios romanos para fins morais. Ele menciona casos onde mulheres foram punidas por consumir vinho. Um de seus exemplos mais famosos é o de Ignácio Messênio, que teria espancado sua esposa até a morte com um pedaço de pau por tê-la flagrada bebendo vinho. Ele não só não foi intimado ao tribunal por isso, o marido, como também não foi criticado por ninguém. Todos os homens de bom senso consideravam que ela merecia o que recebeu por causa de sua falta de autocontrole. Homens de bom senso naqueles tempos. Era consenso unânime que qualquer mulher que bebesse sem moderação colocava em risco qualquer virtude que possa ter, correndo assim o risco de ser vítima de todos os vícios. Valério Máximo cita: Ignatius Messênios, surpreendendo sua esposa bebendo vinho em segredo, a matou com um porrete, e seu ato não foi condenado por ninguém. Toda mulher que é vorazmente ávida por vinho fecha a porta para a virtude e a abre para o vício. Esta parte do vídeo, que talvez seja a mais interessante do conteúdo total, está sendo interminável também. Vamos então concluí-la. Embora pareça uma imposição rígida aos olhos modernos, o ius oscuri foi uma parte integrante da vida de muitas mulheres romanas. Ele demonstra como até mesmo um gesto tão íntimo como o beijo podia ser regulado por leis e costumes, refletindo
as preocupações romanas com a ordem, a honra familiar e a moralidade pública. É um lembrete vivido da complexa rede de expectativas e obrigações que permeavam todas as camadas da sociedade romana, até mesmo nos atos mais cotidianos e aparentemente simples. De uma certa forma surpreendente, foi o imperador Tibério quem proibiu o ius osculi, não por razões morais ou de justiça social, mas porque essa prática favorecia a disseminação do herpes labial. Citei a palavra surpreendente porque sua segunda esposa, Giulia Aveia, a qual foi forçadamente obrigado a se casar por ordem de Ottaviano Augusto, foi uma esposa notoriamente infiel a Tibério. Ela tomava vinho frequentemente e se envolveu em numerosos casos extraconjugais. Nos famosos banquetes romanos, que nós já conversamos bastante em outro vídeo, e que encontra no canal, e que convido a ver para quem ainda não assistiu, a etiqueta social era bastante complexa. Beijos de saudação entre convidados eram comuns, mas havia uma linha tênue entre a cordialidade e o excesso. O vinho, claro, juntamente com a presença de mulheres, podia levar a beijos mais apaixonados ou menos contidos. Isso era tolerado até certo ponto, mas sempre com o risco de cruzar a linha do decente. Poetas ou historiadores da época, como Tácito, frequentemente descreviam os excessos nos beijos trocados em contextos de festa e embriaguez, revelando o lado mais desinibido da sociedade romana. As prostitutas romanas frequentemente usavam o beijo de uma forma que desafiava as normas sociais. Elas atraíam seus clientes dando beijos apaixonados aos passantes das estreitas e escuras ruas onde geralmente se encontravam os prostíbulos. Isso era uma clara afronta à pudicícia, um conceito fundamental da vida sexual romana que indicava a moralidade e a modéstia. Havia até um culto à deusa Pudicitia, divindade da castidade conjugal, e tinha até 2 templos dedicados a ela: o templo de Pudicícia Patrícia e o templo de Pudicícia Plebeia, mostrando quanto valorizada era essa virtude em qualquer classe social romana. Nem todo beijo era bem-vindo. Embora não houvesse uma lei formal para todos os casos,
um beijo inadequado, como um savium, o beijo apaixonado, em público, podia ser visto como uma ofensa grave à moral e ao decoro romano. As consequências eram sociais e a pessoa poderia sofrer ostracismo ou comentários negativos de todos os lados. Para mulheres casadas, um beijo inapropriado com outro homem podia ser interpretado como um sinal de infidelidade, com sérias ramificações legais e sociais, que poderiam ir além da simples reprovação pública. O hábito de enviar beijos à distância, comum hoje, tem raízes profundas que remontam à Mesopotâmia, muito antes de Roma. Curiosamente, essa prática surgiu da esfera religiosa. Visto que era proibido beijar diretamente estátuas ou efígies de divindades, um gesto com a mão, então, se tornou uma forma de veneração. Para os romanos, a forma correta de veneração. Posteriormente, foi adotado também pelos primeiros cristãos. Na Roma antiga, esse beijo aéreo era feito de uma maneira um pouco diferente da nossa. Apenas o polegar e o indicador eram usados. Rapidamente, o gesto se popularizou na vida cotidiana com o mesmo significado atual, como, por exemplo, quando um ator de teatro envia beijos do palco para a sua plateia. No entanto, para os aristocratas, este gesto do beijo à distância era considerado inapropriado e rude, por isso evitavam tal demonstração pública. O beijo, em alguns contextos, ia além do afeto e servia como um selo ou confirmação. Por exemplo, um contrato, um acordo importante ou até mesmo um juramento podiam ser selados com um beijo. Isso reforça a ideia de que o beijo tinha uma dimensão legal e cerimonial significativa, funcionando praticamente como uma garantia. Sim, leu bem o que estava escrito na legenda. Os chupões também eram comuns na Roma antiga. Eram usados como uma tentativa de marcar o pescoço entre amantes, funcionando como um aviso para rivais em potencial. É um lembrete de que, apesar da rigidez social, as paixões humanas sempre encontraram suas formas de expressão, por vezes bem visíveis. Apesar de toda a diversidade de beijos, havia contextos onde o gesto era ausente ou evitado. Em representações artísticas de rituais religiosos muito formais ou em algumas cenas militares, a demonstração física de afeto era rara ou inexistente. Nesses momentos, a dignidade, a seriedade do evento e a formalidade eram priorizadas em detrimento de qualquer
demonstração de afeto. Chegamos ao final. Muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo até aqui. Como sempre, gostaria de pedir sua ajuda no caso que encontrou no documentário algo de contraditório ou algo de imperfeito ou ficou com algumas dúvidas. Por favor, não hesite. Deixe a sua notificação nos comentários. No nosso próximo encontro, vamos mergulhar nas ruas escuras e vielas escondidas da cidade eterna, explorando os bairros sombrios, o submundo e a criminalidade que pulsava por trás de todo o seu esplendor. Em uma metrópole, onde na época imperial os habitantes ultrapassaram 1,5 milhão, veremos como a vida cotidiana podia ser brutal e como o perigo espreitava em cada esquina, longe dos olhos dos poderosos. Descobriremos o lado de Roma que poucos ousavam visitar, não conhecido como o Fórum, o Pantheon ou o Coliseu, mas que nós tentaremos entrar. Não percam, será uma viagem intrigante na realidade dos bairros, das ruas e das vielas apertadas e mais perigosa de Roma. A outra face da capital do mundo antigo te espera. Deixe sua opinião aqui nos comentários. O que achou do beijo na época romana? E o que achou especialmente do ius osculi e de sua severidade com as mulheres? Estou curioso para saber a opinião de vocês sobre esta forma extrema de machismo hoje, mas que naquela época fazia parte da vida diária das mulheres, em especial daquelas de nível social elevado. Uma regra aceita, mesmo com resignação. Se quiser, compartilhe o canal com seus amigos. Fique em paz. Vejo você no próximo vídeo do Submundo e ad maior, sempre.